Paulo Cogos, e esse é meu amigo João Bertoni. João Bertoni. É uma das melhores figuras do movimento anarcocapitalista, não só pela inteligência, mas pelo caráter. Uma das pessoas de melhor caráter que eu já tive o prazer de conhecer no movimento. Conheci muita gente ruim, algumas vezes já fiquei desanimado, falei, que vontade de largar tudo. Mas é gente como o João Bertoni, que é raro, mas é suficiente para recobrar a motivação de continuar nessa luta. Eu fico feliz com todas as palavras do Cogos, é uma honra para mim ter ele aqui na minha cidade hoje. E o Cogos ele sabe disso, mas ele mudou minha vida literalmente. Quando eu comecei a assistir os vídeos dele, eu comecei a entender um pouco mais do que ele pensava de mundo e ver que ele tinha razão. E hoje eu vou fazer algumas perguntas que são muito pessoais minhas, são dúvidas minhas que eu tenho e eu gostaria que ele respondesse. Só uma correção, eu não tenho razão, muito menos o Olavo. Quem tem razão é ele lá em cima. Certo. Bom, minha primeira pergunta, acho que é uma pergunta que já foi feita para você, mas eu vou fazer de novo, eu queria que você explorasse um pouco esse tema. Como e quando você descobriu sua missão de divulgar as ideias libertárias e sua vocação? Isso foi na primeira vez que eu fui no Mises University. Como é que foi? Teve uma palestra do Gary North. O Gary North disse o seguinte: nós na vida temos muitas vezes uma vocação que nos dá o pão de cada dia em cima da mesa. Mas nós temos uma outra vocação, que é a vocação de missão. Nós temos que procurar qual é a nossa missão maior no mundo. Eu não sabia qual era a minha, mas depois que eu vi tanta gente falar pra mim que eu desestatizei a mente delas, eu conversando com Deus sobre isso, Deus me fez de alguma maneira compreender, principalmente em frente ao sacrário, que é o lugar onde você mais entende a natureza da realidade, que a minha missão era desestatizar a cabeça das pessoas. E essa não é nenhuma missão grandiosa. A grandiosidade está nas mãos de quem realmente faz alguma coisa concreta para vencer o Estado. A minha missão é importante, mas é uma missão acessória, parte de uma miríade de esforços para combater o Estado. Então, discordando completamente do que o Fábio Osterman ofensivamente falou, o campo teórico, o campo de divulgação de ideias, o campo de YouTube é importante. Mas quem realmente vai fazer alguma coisa são empresários, são ativistas, são agoristas. E eu me sinto muito honrado e muito abençoado por Deus de contribuir para a formação dessas pessoas que vão fazer alguma coisa. É concreto o que eu faço. Você tem alguma recomendação para quem quer buscar vocação e não descobriu ainda o que gosta? Ou o que é de vocação dessa pessoa fazer? Para quem for religioso, a minha recomendação é ir em frente ao sacrário e pedir para Deus, suplicar pelo Espírito Santo para que ilumine a mente dessa pessoa de forma a descobrir a sua vocação. Mas, se nós formos no plano mais imanente, é aquilo que vai ter um impacto grande no mundo, intertemporalmente falando, aquilo que não vai se apagar com a poeira dos séculos. E aquilo que você se sente bem de fazer. Não é aquilo que você sente prazer em fazer, porque senão eu estaria em frente ao sofá comendo doce. O prazer hedonista, senciente. Mas aquilo que você vai dormir com a consciência de ter feito o que é certo fazer. Excelente. A próxima pergunta é uma dúvida minha também, porque toda vez que eu vi você discorrendo de um tema, eu falava, cara, esse cara estudou muito para falar o que ele está falando. E eu sempre tive dificuldade em manter rotina de estudo, então é uma pergunta um pouco mais pessoal. Primeira coisa, você tem uma rotina de estudo? E a segunda coisa, desde que idade que você estuda, no ritmo que você estuda hoje? Eu não tenho uma rotina de estudo, gostaria de ter. Eu sou indisciplinado em tudo que eu faço na vida. Eu rezo a Deus para que me dê disciplina. Se eu tivesse disciplina, eu teria feito muito mais. Mas o que me ajudou de verdade foi a escola. Era uma escola muito boa onde eu estudei, chamada Escritório do meu avô Álvaro Célio de Magalhães Ugnar, que esteja nos braços de Deus. Foi a melhor escola que eu já estudei. Eu comecei a estudar lá aos 2 anos e meio de idade, ele me ensinou a ler. E meu avô foi o homem mais culto que eu já conheci. Ele me falava da Grécia, me falava de Roma, me falava da Idade Média. Eu comecei a estudar a Idade Média com ele. Inclusive a minha avó era baixinha, eu tenho a quem puxar. O nome dela era Dirce Pepe. E meu pai chamava ela de Dona Pepina, a breve. E aí eu falei, de onde veio esse apelido, vovô? Ele começou a me explicar de Pepino Breve, Carlos Magno. Então eu ficava horas discutindo com meu avô de história, de filosofia, de literatura. Até que quando eu tinha 7 anos eu fui pra merda da escola do MEC. Aí desandou um pouco, mas aquela influência do meu avô perdura até hoje, é isso que me faz ir pra frente. Bom, tem mais uma pergunta no seu pessoal também. Se você puder descrever, como funciona a sua rotina de trabalho e estudo? Como você consegue conciliar isso? Porque muita gente trabalha e dá desculpa que não pode estudar.
E muita gente, pessoal universitário, estuda e fala, não, mas se eu trabalhar vai atrapalhar meu estudo. Como que você consegue conciliar essas duas coisas? Dizem que se você quer alguma coisa bem feita, você tem que pedir para a pessoa mais ocupada, porque ela vai ter disciplina para fazer. Então eu não acho que o trabalho vai prejudicar os estudos. Mas de fato, é muito bom ter um horário flexível. Se eu não tivesse um horário flexível, eu não poderia ir em muitas coisas que eu vou, em muitas coisas que me convidam. Eu só posso ter esse luxo porque eu sou dono da minha empresa. É por isso que eu defendo tão ferrenhamente um livre mercado. Porque se houvesse a revogação de todas as regulações empresariais e trabalhistas e tudo fosse feito por contrato e houvesse um aumento do poder de barganha do empregado em relação ao empregador, todos os horários na sociedade seriam mais livres. Então um exemplo que eu gosto de dar é o Charles Darwin. O Charles Darwin é um cara que trabalhava muito, mas ele trabalhava 3 horas por dia. Nessas 3 horas ele produzia como 30 horas. Mas no resto do dia ele se dedicava ao autoaperfeiçoamento. Ele andava pela natureza, que é importante, ele lia temas variados, diversos, ele se dedicava à família e depois, com toda a sua mente e espírito e corpo estruturados, ele sentava a bunda para trabalhar e trabalhava muito bem. É isso que falta na sociedade, uma produtividade total do homem, integrado ao ambiente, à família, aos valores, coisa que a nossa sociedade materialista tira do homem. Isso não é nenhum discurso socialista. Porque o que faz com que o homem não possa se dar esses luxos é a necessidade de ter capital para sobreviver, já que o governo rouba todo o excedente que ele poderia acumular. Excelente. Bom, a próxima Olha, pergunta... cara, ainda bem que você faz perguntas, porque tem gente perguntando se o Silvio Santos é um alienígena. Ô, pessoal, agora falar sério, por favor, não mandem pergunta tipo de básica. coisa? Porque no final da entrevista aqui, quem sabe a gente não consiga abrir para pergunta séria. Então vocês que mandam perguntas ruins, vocês acabam atrapalhando quem quer aprender realmente. Exatamente. Bom, a próxima pergunta. Cogos, eu vejo que, de novo, você tem um grande conhecimento, principalmente nas áreas de economia, história, política. E acredito que ao longo do seu estudo tenham surgido várias dúvidas a respeito de N coisas, inclusive na área da teologia. Como é que você faz para sanar essas dúvidas? Você procura buscar algum tutor? Você vai se aprofundando em materiais e você mesmo vai buscando sanar essas dúvidas? Nós temos a internet também, que é um excelente meio, mas nem sempre você consegue encontrar aquela resposta que você quer. O problema é que muitas pessoas acham que elas estão certas porque elas são elas. É igual o cara que é um nacionalista no mau sentido, que acha que o país é melhor porque ele nasceu nele, dentro dessa linha imaginária. Eu defendo a cultura local, o localismo, pelo simples fato de que nós temos que cultivar o nosso entorno e criar laços locais. E essa é a melhor forma de criar uma sociedade forte. Mas nós não podemos simplesmente achar que aquilo que é nosso é o certo. Isso se dá com o conhecimento também. Então, quando eu começo a me autoquestionar, e foi assim que eu virei anarcocapitalista, eu começo a sedimentar o conhecimento irrefutável. Até que chega um ponto que hoje eu sei que a praxeologia austro-libertária está certa e nada vai tirar isso da minha cabeça, porque não se refuta ciência a priorística, comprovada, lógica e irrefutável. Então, quando chega um relativista moral e fala, não, mas essa é a sua visão de mundo, eu tenho a plena convicção de que essa não é a minha visão de mundo, essa é a ciência. E eu cheguei a essa conclusão porque eu me auto-questionei. Então, quando eu me deparo com coisas que eu entendo menos do que economia, do que ciência política, eu procuro as ferramentas que vão me propiciar uma certeza epistemológica, ou uma busca dessa certeza epistemológica. Então existem coisas que a nossa razão, Alexandre Porto, é incapaz de depreender. Por exemplo, a interpretação da Bíblia. Eu não sei interpretar a Bíblia. O João também não. Ninguém aqui sabe. Só existe uma instituição que sabe, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quando eu não entendo alguma coisa que está na Bíblia, eu não tenho nenhum problema em chegar para o Frei Lourenço, que é o meu mentor de Antigo Testamento, e falar, Frei Lourenço, o que o cara quis dizer aqui? E se ele quiser saber alguma coisa sobre economia, sobre como as intervenções no mercado financeiro vão afetar os investimentos, aí ele pergunta para mim. Então você tem que ter essa humildade. Se eu quiser aprender a andar a cavalo, eu vou perguntar para uma menininha de 14 anos que me ensinou a andar a cavalo. Eu não tive nenhuma vergonha. Eu não tenho nenhuma vergonha de me submeter aos conhecimentos superiores de uma menininha de 14 anos, porque eu não sei andar a cavalo, ela sabe. Então, sabe qual é o grande princípio ativo da sabedoria? É a humildade. É só assim, Alexandre Porto, com a humildade, que você adquire algum conhecimento. Excelente. Bom, eu vou fugir um pouco do tema agora. Minhas perguntas aqui, pessoal, estão totalmente aleatórias, tá? Então, por favor, eu vou parar num tema e ir para outro, voltar nesse tema.
E agora a pergunta é, são 3 caras que eu quero conhecer também. Irmãos Quioca. Cogos, qual que é a importância dos irmãos Quioca na sua vida? Eles são seus mentores na escola austríaca? Eu acho que todo libertário, todo anarcocapitalista, desde os Hopianos de extrema direita até as menininhas feministas do Livres, Até o Olavo de Carvalho. até o Olavo de Carvalho, todos devem a sua libertação da Matrix aos irmãos Quioca. São eles que introduziram o libertarianismo no Brasil, são eles que trouxeram as tradições do verdadeiro Instituto Mises para o Brasil, e foi conversando com eles que eu me tornei anarcocapitalista. Foi um tratamento de choque, porque quando eu estava falando com eles, eu defendi um negócio que chamava Night Watchman State, o Estado Vigilante Noturno, que era o seguinte: o Estado não vai mexer com nada. Se alguém violar os contratos da propriedade privada, aí entro eu. Eu sou o Estado que entra só quando a coisa feder. E aí era isso que eu defendia. Aí conversando com os Quioca, eles me mostraram as teses do Rothbard, do Hoppe, sobre a privatização da defesa. Mas não era, olha Paulinho, presta atenção. Não, era, ô seu estatistazinho de merda! Por isso que eu não me ofendo. Eu fui formado assim. Eu fui formado assim no exército, eu fui formado assim pelos Quioca. Então às vezes, quando alguém vem me perguntar uma coisa, eu perco a paciência mesmo, xingo o cara, mas não é por desamor, não é por maldade. É porque eu fui formado assim, eu fui formado no choque. Infelizmente, nossa sociedade ultra sensibilizada e ofendida não está preparada para isso. Próxima pergunta, de novo agora a religião. Eu, como sou católico também, que nem o Cogos, eu queria saber como que você se tornou católico. Que a gente estava conversando um pouquinho antes, você tem origem judaica, né? Meu pai é judeu. Isso, eu queria saber como que você se converteu ao catolicismo. Então, eu era católico quando eu era bem pequenininho, porque Seu avô era católico? o meu avô era bem católico, ele foi a primeira pessoa a me mostrar a Bíblia, a me falar sobre Jesus. Isso eu tinha 3 anos, 4 anos. Aí eu fui pra escola. Putz, a escola é o que é de mais tóxico. Eu tava até falando isso com o João hoje. Não tem nada pior que a escola, pior que o Banco Central, pior que a Receita. Aí, putz, acabou, não teve mais religião na minha vida. Aí, claro, Santo Agostinho sempre fala, né? Aquele vazio no formato de Deus que existe dentro do homem. Você sente que falta alguma coisa, só que eu não sabia o que era. Usando a razão, só a razão, eu vi que a Igreja Católica é uma instituição muito benéfica para a sociedade. Eu vi que Jesus era um grande homem. Eu vi que a Idade Média era muito melhor do que pintavam na escola. Mas isso não tinha nenhum reflexo na minha vida. Isso era... Eita, a bateria de desgraça tá acabando. Temos que apressar um pouquinho. Hoje não foi a Anatel, tá? Nós vamos ter que fazer uma parte 2 dessa entrevista. Porque hoje foi a Apple mesmo. Hoje tem muita pergunta. Cogos, eu vou direto ao ponto aqui. Então. Não, deixa eu terminar isso aqui. Claro, desculpa. Porque essa pergunta é muito importante, Sim, né? e eu queria me estender muito mais nela. Então, usando a razão, eu percebi aquilo que o venerável Fulton Sheen, que é um dos maiores sábios, falava. Se eu fosse um alienígena, chegasse nesse planeta e eu visse friamente tudo que a Igreja Católica passa de críticas, de perseguição do mundo, eu concluiria que ela é a religião verdadeira. Mas tudo isso é insuficiente para nos dar a verdadeira fé. A fé vem pela graça, não é só pela razão, Alexandre Porto. Aí foi que a minha mãe pediu para eu rezar com ela. Um dia que eu estava numa crise, quase deprimido ali, ela pediu para eu rezar uma Ave Maria. Aí eu rezei e senti a graça. Então era um pedido de uma mãe para eu rezar para uma outra mãe. Aí eu fui para a igreja, falei com o padre João Bechara, seu xará, que é um dos padres mais espetaculares do Brasil. Sugiro que vocês entrem nas homilias dele lá no negócio de áudio lá, como é que é o nome? João Bechara é o nome dele. Não, aquele site que tem áudio lá. Não é podcast que você É um faz, sound não sei o quê. Ah, SoundHound? Isso, essas coisas técnicas que eu não sei. SoundHound. SoundHound dele. E é isso. Bom, então eu vou falar aqui pra você. São 1, 2, 3, 4 nomes. Eu quero que você dê uma nota de 0 a 10, podendo justificar uma nota que você dá, tá bom? Uma nota, tá? O primeiro vai ser o seu adversário do dia 25 aqui, Alexandre Porto. Alexandre Porto tem nota 7. Ok? Próximo, Rafael Lima. Rafael Lima tem nota... Mostra mais seu rosto aqui, você acha que você tá fora de foco. Aí. Rafael Lima, 6,5. Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, 8. Lacombe Laos. 9. Conde Lupê. 2. Bernardo Kister. 4. Quer justificar qual? Quero justificar o Olavo de Carvalho. Ok, você deu 8 pro Olavo. Dei 8 para ele pelo seguinte: ele é um grande estudioso do comunismo. Ninguém no país leu mais sobre comunismo do que ele. A biblioteca dele é impressionante. As críticas que ele faz ao progressismo, ao marxismo cultural, ao feminismo são espetaculares. Mas, porém, contudo, todavia, ele tem incongruências no modo de vida dele e na fé que ele prega. A astrologia, por exemplo, não tem nada a ver.
E ele tem um pró-americanismo na geopolítica que o faz simplesmente não produzir as críticas mais essenciais ao sistema. Olavo de Carvalho é um cara que acabou até lendo Ropa, mas ele não levou isso às últimas consequências na crítica contra o sistema democrático, contra o Estado moderno. Ele meio que para no iluminismo liberal do século XVIII. Bom, eu adoraria ficar mais tempo com o Cogos. Tem mais algumas perguntas. Eu peço desculpas, foi a primeira entrevista que eu fiz. Nós estamos aqui no Parque da Juventude. Nossa, mas tá escuro demais. O céu tá preto porque vai chover daqui a pouco. E tem, bom, muitas perguntas que eu gostaria de fazer. Vamos responder duas, Cogos, dos comentários aqui? É que tá tudo tão intrincado aí. Cogos. Faz as suas perguntas. Tá, você não quer responder daí? Eu acho que tem mais, acho que dá mais um pouquinho de bateria. Dá? Dá. Ah, o pessoal é fogo, né? É que não dá, é muita gente, tem que já... É. Bom, eu vou fazer mais duas Você perguntas. ia achar uma mesmo, agulha então. num palheiro. Bom, de novo aqui, eu gostaria de fazer, só para verificar aqui minha visão, a live que eu fiz com o Cogos agora foi principalmente porque eu tenho dúvidas, assim como todo mundo tem, sobre catolicismo. Eu queria saber um pouco mais do ponto de vista dele. Apesar de ser católico, eu me julgo aliás, eu sou um leigo, né? E o Cogos sempre foi para mim um mentor do catolicismo. Eu, inclusive, voltei para a igreja muito em razão dele, do Padre Paulo. Falei isso para ele na nossa primeira conversa. Você viu que Deus usa os piores pecadores para conduzir as ovelhas de volta ao rebanho. E eu queria... Esse tema é um tema que me interessa muito, então eu poderia ficar mais um bom tempo aqui. Então vamos lá. Eu não estou conseguindo nem ler as perguntas porque está muito Usa escuro a luz do aqui. celular aqui. Militar improvisa, tá ok? Ai. Militar improvisa, tá ok? Bom, aqui vamos terminar com uma pergunta de religião e uma de economia, pode ser? Pode. Então você quer qual primeiro, religião ou economia? Primeiro Deus, God's first, como dizia Ok. Thomas Moros. O Cogos, nós temos um grande problema na Igreja Católica hoje chamado CNBB. E Sem dúvida. E é um problema que muitos padres se recusam a falar. Então, eles adotam a campanha, como por exemplo da fraternidade desse ano, só que eles não falam as bases ou a origem daquilo, eles não falam por que aquilo está na igreja. Então, eles te dão uma cartilha sem falar o porquê está recebendo. O Cogos, o que você acha da CNBB e o que você acha, parafraseando o título do livro do Ropa, o que deve ser feito com a CNBB? Se você pedisse a nota do Bernardo Koster agora, eu acho que eu aumentaria de 4 para 5. Porque ele faz excelentes críticas contra a teologia da libertação, contra a esquerda infiltrada na igreja e contra a CNBB, cujo líder, o Ulrich Steiner, é um teólogo da libertação. É um teólogo da libertação, logo herege. E a CNBB é uma instituição herege que não representa a Igreja Católica, não representa o episcopado brasileiro e está completamente aparelhada pela esquerda brasileira, inclusive o Partido dos Trabalhadores. Então, é preciso entender que, obviamente, Satanás vai tentar infiltrar a sua fumaça tóxica dentro da igreja. E o nominalismo tem culpa nisso. Hoje eu estava falando para você que a pior coisa do Ocidente é o nominalismo. Por quê? Porque quando nós perdemos de vista aquilo que é realmente absoluto, nós começamos a absolutizar aquilo que é relativo. E é exatamente aquilo que você falou. Com base na CNBB, a CNBB coloca uma cartilha política na minha igreja. Minha também, viu? Eu peguei e joguei fora. Desculpa aí, desculpa, Padre Michelino. Eu peguei e joguei fora aquilo. Eu também rasguei a minha. Porque Desculpa, eles falam... Padre Tarcísio, confessando agora. Sessão confessionário público aqui. Mas eu não tô me confessando porque eu não me arrependo. Essa também não. E eles falam, não vote ninguém que é contra a democracia. Quer dizer, quando o Ropa chama a democracia de o Deus que falhou, é exatamente isso. As pessoas colocaram a merda da democracia no lugar de Deus. E ninguém explica por que a democracia tem esse status. A democracia é dogma. É o novo dogma da Igreja Católica, é a virgindade perpétua de Maria, a Santíssima Trindade e a democracia? De jeito nenhum. Então os monarcas do passado não eram hereges? Pelo contrário, a democracia foi aquele regime que soltou Barrabás e condenou Cristo. Então a democracia é o que há de pior e a CNBB te manda votar em alguém que defenda a democracia. Só para começar. Eles têm uma interpretação completamente errada da doutrina social. Jesus Cristo disse, vá lá e ajude o pobre. Ele nunca falou, vá lá e eleja alguém para roubar os outros e fingir que está ajudando os pobres desse jeito. Sim. O James Shaw, que é um autor que o Cogos gosta também, tem um livro chamado Catolicismo e Inteligência. Ele diz o seguinte, Jesus nunca se meteu em assuntos políticos porque não era a missão dele era a salvação das almas. E se ele se metesse em todos os assuntos pertinentes aos assuntos mundanos, logo nós não teríamos mais problema para resolver. Então tem uma incongruência. Então o pessoal que vem falando aí que Jesus
é revolucionário, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, Jesus não procurou se meter nesses assuntos. Exatamente. E Porque ele está preocupado com a salvação das almas. Você concorda com isso, Cogos? Tem problemas que são para Jesus resolver, mas a maioria deles é para o ser humano resolver na convivência do dia a dia. Perfeito. Foi baseado em Shaw que uma vez eu dei uma resposta para um telespectador que me perguntou: Jesus era anarcocapitalista? Eu falei: claro que não. Jesus é a verdade. O anarcocapitalismo é uma ferramenta didática dos homens para tentar se conformar a uma verdade moral que está muito acima de tudo isso. Esse é o ponto. É a mesma coisa que você falar: Jesus defendia determinado sistema eletrônico para a TV? Sei lá, isso é um problema do engenheiro. Ele vai tentar fazer o trabalho dele com a caridade, que é a grande regra que Jesus nos ensinou. Só isso. Bom, e a última pergunta então é a respeito do Mises americano, em específico Mises University. O Cogos foi 2 vezes para lá, que eu já tinha visto no vídeo dele, a gente acabou falando hoje. E eu queria que você contasse um pouco como foi sua experiência para lá, o que você absorveu de bom e de ruim. Eu sou muito fã do Lew Rockwell, eu gosto das coisas dele, gosto das palestras dele, eu acho ele um grande anarcocapitalista. E você o conheceu pessoalmente. Então, eu queria falar, que você falasse, aliás, quais são os pontos bons e ruins da Mises University. Vale a pena ir para lá? Vale. Eu tenho um artigo escrito no Instituto Rothbard chamado A Mágica do Mises University. Esse nome meio gayzinho, assim, não é meu, tá? Eu teria dado um nome mais viril. Mas é uma experiência muito interessante para construir um networking libertário no mundo. Essa talvez seja a principal função do Mises University. Porque todas as palestras que eles dão são gravadas. Então, epistemologicamente, se você ficasse em casa lendo, talvez fosse até melhor. Mas nada substitui o networking. E outra coisa, quando eu estava começando no movimento, você chegar lá e encontrar o Lew Rockwell, o Tom Woods, é como se você fosse um fã de rock andando no meio das lendas do metal, né? Então tem essa emoção na hora. Eu me surpreendi positivamente com muita coisa. O que eu achei um pouco decepcionante é a falta de uma base mais conservadora, mais religiosa também. Então há muita contaminação do iluminismo e do liberalismo clássico lá dentro. Falta um pouco de estudos em filosofia clássica. Eles ficam muito na praxeologia sem uma base histórico-metafísica mais profunda. Talvez essa fosse a grande coisa a ser corrigida. E também existe lá uma influência hayekiana muito grande, principalmente no Roger Garrison. Mas isso não é um problema, porque eu acho saudável o debate, mesmo porque toda vez que tem um debate entre o Walter Block e o Roger Garrison, o Walter Block dá um pau no Roger Garrison. Ele acaba com os triangulinhos hayekianos lá. Bom, então por hoje é isso. Eu espero poder gravar mais entrevista para o Cogos. As perguntas mais polêmicas, aliás, tem 2 perguntas aqui polêmicas, não entraram. Só uma coisinha, falta mulher no Miss University. Diga. As perguntas mais polêmicas ainda não entraram, tem 2 aqui boas e que inclusive vão te gerar muito dislike, mas essas vão ficar para uma próxima. Eu queria agradecer, Cogos, porque para mim é uma honra ter você aqui na minha cidade, é uma honra ter te conhecido. A primeira vez que eu fui na conferência anarcocapitalista, eu não sabia nem como te cumprimentar direito, porque é o que você falou do fã entrando num hall da fama de roqueiro ali, um fã de rock entrando no hall da fama no roqueiro. E era assim que eu te via. Então, muito antes de ir na conferência, eu tenho assistido muito vídeo, desde o período que eu estava na faculdade até o período que eu larguei da faculdade. Então, foi um prazer imenso te ver aqui hoje. Eu espero que eu possa te ver outras vezes e que a gente possa acabar essa entrevista e que Deus abençoe todo o pessoal libertário. Apesar de ter ateus ou não ateus, mas eu e o Cogos, como católicos, nós oramos pela alma de vocês aí. Amém. Obrigado pela entrevista, João, foi uma honra. Eu aprendo muito com você. Que isso. E depois que eu te conheci aqui, conheci sua família, eu fiquei fã de você também. Não, eu sou seu fã. Primeiro, bem antes. Eu sou fã principalmente da sua avó. com o carinho que ela me recebeu e com as esfirras espetaculares que ela faz. Abraço para todos.